Pega a Bíblia Sagrada, queridos. Que bom estar aqui com vocês. Primeiro domingo do mês, seguido de um culto de virada, né? Chovendo. Aí o crente açúcar fica em casa, né? A galera que está assistindo aí online, né? Você se sabotou. Pastor, tem problema, pastor, eu assisti o culto online? Tem não, eu vou fazer online também. Você vai vir domingo que vem e eu vou transmitir pelo telão aqui, vai ser online, você vai assistir aqui no telão. Eu vou estar em casa, eu vou transmitir lá de casa aqui no telão, você vai assistir aqui. Hã? Pastor não veio, não, ele está online. Hã? Esquisito, né, gente? É porque não é esquisito quando somos nós dando as nossas desculpas, né? Mas quando a gente escuta a desculpa do outro, a gente não quer aceitar. Hein? Não é assim. Esforça-te e tem de bom ânimo. Esforça-te e tem muito bom ânimo. Foi o que o Senhor disse a Josué. Porque ele tinha chegado na terra da promessa. Quando você está no deserto, diga deserto. Isso aqui você já vai anotar, porque Deus está falando. Quando você está no deserto, Deus provê. Todo dia tem maná. Só que a provisão, ela não passa daquilo. E aí é muito natural do ser humano ficar insatisfeito com a provisão, porque provisão é limitado. Anota isso, provisão é limitado. Se você quer viver de provisão, você vai viver uma vida limitada. Provisão é para o deserto. Quando você diz assim, Senhor, provei, é deserto. É limitação. Então todo dia o Senhor vinha com provisão. Jeová Jireh, Deus, provedor. Todo dia tinha maná. Mas não passava daquilo. Era aquilo para todos os dias. Por quê? Porque é deserto. Deserto é provisão. A provisão é limitada, tá? Quem quer viver de provisão, vive uma vida limitada. Agora, detalhe, característica comportamental do deserto. Você tem que crer e continuar marchando. Não tem muita coisa que fazer. Você tem que crer e continuar marchando. É só isso. Aí se você crer e continuar marchando, chega uma hora que o deserto acaba. Se você não crer, mesmo que você marche, o deserto não acaba. Você fica a vida inteira marchando em círculos no deserto. Agora, se você crê e está marchando, chega uma hora que o deserto acaba. O deserto acabou acabou a provisão. E é isso que tem muito crente que não entende. Se o deserto acabou a provisão. E agora, pastor? Eu vou comer o quê? Eu vou sobreviver de que forma? Do fruto do seu esforço. Do fruto do seu trabalho. Você chegou na terra que Deus prometeu. A terra é top. A terra mana leite e mel. Só que você vai ter que trabalhar a terra. Para que a terra produza. Na promessa não tem provisão. Na promessa tem trabalho. Provisão é no deserto. Na promessa é trabalho. No deserto é provisão. Por isso que, com licença do comentário, por isso que tem crente que se lasca na promessa. Por quê? Porque não quer trabalhar. Já chegou na promessa, mas não desfruta porque é preguiçoso. É forte ou não é forte? Claro que é.
Josué chegou na promessa. Josué substituiu Moisés na terra da promessa. Ele estava enfrentando alguns gigantes, principalmente de cunho emocional, porque ele tinha perdido um pai espiritual. Deus olha para Josué e diz: Josué, esforça-te, porque agora vai ter que ter esforço, porque ele está na promessa. Ele está na promessa, vai ter que ter esforço. Josué, esforça-te, tem de bom ânimo. Capítulo 1 de Josué, ele vai repetir isso umas 3 vezes. E por sequência ele diz: tem muito bom ânimo. Por quê? Porque na promessa, gente, você vai ter que lutar, você vai ter que se esforçar. A terra era a terra da promessa, mas tinha gigante para enfrentar. Senhor, o que é isso, Senhor? O que são esses gigantes, Senhor? É a prova? Não, é a promessa. É a promessa. Só que você não entendeu que por trás de cada gigante tem uma oportunidade. Você não entendeu. Por trás de cada problema tem uma bênção. Agora você se acostumou a viver no deserto. Aí você não quer enfrentar gigante e nem resolver problema. Porque você quer viver de provisão. Aí o que é que acontece? Volta para o deserto. Esse deserto não acaba, Senhor. Já tinha acabado. É porque você não quis trabalhar a terra da promessa. Você quis viver de provisão. Volta para o deserto. Hein, gente? Tem que mudar a mentalidade, sim ou não? Tem que transformar a mentalidade, sim ou não? Tem crente que passa a vida toda no deserto. Por quê? Porque a mente é mente de provisão e não de esforço, trabalho. Esforça-te. Tem de bom ânimo. Esforça-te. Levanta-te. Tem muito bom ânimo. Medita na minha lei de dia e de noite. Uau. Diga uau. 2022 vai ser um ano de esforço. Um ano de trabalho. Vai ser um ano de se reerguer, de se levantar, de levantar a cabeça, de ter bom ânimo diante das lutas, das guerras, diante dos gigantes. Por quê, pastor? Porque você está na promessa e o Senhor está contigo. E ainda que pareça impossível, porque a terra da promessa está habitada por gigante. Se é a terra da promessa e Deus está contigo, ainda que pareça impossível, você vai vencer. Exemplo, Jericó. Uma terra habitada por gigantes. E Deus deu a vitória de uma forma milagrosa. 2022 é o ano da promessa. E também é o ano de gigantes. A mente trava, né? Mas tem gente que já está alterando a frequência, porque entendeu que gigante é oportunidade. E problema é bênção. Por trás de cada problema tem uma bênção. Por trás de cada gigante tem uma oportunidade. Por isso o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: esforça-te, levanta-te, tem de bom ânimo, muito bom ânimo, medita na minha lei de dia e de noite. Oh glória! Quando vocês recebem essa palavra? Amém. Oséias capítulo 4, versículo de número 6. Vocês estão sentindo frio? Quem está com frio, levanta a mão. Desliga esse ar aqui para mim do altar. Deixa só o deles aí. Desliga esse aqui. Desliga o do altar. Eu vou desligar aqui o do altar. Vai consequentemente esfriar aí também. Tá bom? Eu perguntei porque se você tivesse com calor aí, eu não ia desligar aqui não. Tem um problemazinho com frio, fica aqui no meu rosto direto, daqui a pouco eu estou espirrando. É o espirro na carne, todas as alergias respiratórias, as nites, né?
todas as nites, renite, sinusite. Esse período de chuva então, meu Deus do céu. Bora lá, gente. Oséias 4:6. Cadê o telão? Coloca aí. Quem está no Data Show hoje? Quem é do Data Show? Quem está no Data? Quem? Thalita? Oséias 4:6. Olha aí. Ok? Diz assim, ó. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. É muito forte, né, gente? A visão de Deus, ela sempre é multigeracional. Você se esqueceu da minha lei, eu vou me esquecer dos seus filhos. É multigeracional. Quando Deus te promete algo, Ele promete também para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos. Porque Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Vou ler novamente aqui para o melhor entendimento de todos. Oséias 4:6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Meu Deus, que palavra forte. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Paizinho querido, muito obrigado por essa palavra, por esse culto, por esse primeiro domingo, pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja para te adorar, para aprender mais ao teu respeito. Fala conosco, Pai, que a palavra dessa noite, ela nos arranque, Senhor, da condição de paralisia, de inércia, de cegueira espiritual, Senhor, de lixo emocional, nas emoções, na mente, e nos transicione para a realidade do reino, para a vida verdadeira que o Senhor tem para cada um de nós. Que essa noite seja uma noite, Pai, de irmos ainda além daquilo, Senhor, que já fomos. Que 2022 seja um ano de avanço na Tua presença. Em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Sente-se, por favor. Amém, queridos. Glória a Deus. Esse texto é um texto que ele tem que ser no mínimo chocante para nós. Por que, pastor Alisson? Porque a maioria dos crentes, do povo que diz crer em Deus, eles têm abandonado o conhecimento. Eles têm abandonado o desejo de aprender. E quando eu digo aprender, eu estou falando de um aprendizado prático. Porque de nada adianta você aprender por aprender. De nada adianta você só acumular o conhecimento. Quando eu falo de conhecimento, eu estou falando do conhecimento que o profeta fala aqui. É um relacionamento, é uma intimidade, é um conhecimento prático, como foi falado domingo passado. Quem estava domingo passado aqui? Domingo passado nós pontuamos isso, de que nada adianta você ouvir e não praticar. Aquele que ouve
e não pratica, ele é semelhante ao homem imprudente, que edificou a casa sobre a areia da praia. A tempestade veio, o vento forte, a maré subiu, e a casa caiu. Porque está ouvindo e não está colocando em prática. Está ouvindo e não está partindo para a ação. Estão se tornando obesos, crente obeso. Você já ouviu falar do crente obeso? Não, irmão, não estou falando do seu pneuzinho, não. Crente obeso é aquele que todo domingo ele está no culto e ele come. Ele come. Principalmente porque aqui a gente faz questão de servir um banquete. É 1 hora de comida quase todo domingo, irmão. Né? E não é comida fraca, não. Você sai empanzinado. Aí se você não chegar lá fora e não queimar essas calorias, como é que eu queimo as calorias que eu adquiri no culto no domingo, pastor? Praticando lá fora. Praticando, colocando em prática aquilo que está aprendendo. Aí você come e não pratica lá fora. Então você vai ficar obeso. Obeso é aquele que ele é cheio de palavra bonita. Ele é cheio de entendimento, mas a vida dele é uma porcaria. Meu Deus. Meu Deus. É aquela pessoa que você escuta, ela tem uma palavra para lhe dar, mas aquela palavra não serve para ele. Porque ele não coloca em prática. Teve um camarada, conversou comigo há alguns anos atrás, né? Eu acho que uns 2, 3, 4, uns 5 anos atrás. Esse camarada disse assim: pastor, eu acho incrível. Quando chega casais para falar comigo, Deus me usa, pastor, esses casais ficam impactados com a palavra que Deus me dá para a vida deles, pastor. Mas engraçado, pastor, que aquela palavra que eu estou ministrando para eles, eu não vivo. Meu Deus. Esse camarada, a vida dele hoje está destruída. Acabou tudo. Casamento, família, acabou tudo. Por quê? Porque não adianta você só absorver. Não adianta você só ouvir e falar, se você não colocar em prática. Uma das palavras mais poderosas do mundo, chama-se testemunho. Escreva. Uma das palavras mais poderosas do mundo chama-se testemunho. Testemunho é uma das palavras mais poderosas do mundo. Quem acredita no poder de um testemunho contado, falado, diga glória a Deus. Aí eu pergunto para você, por que na maioria dos crentes o testemunho contado não tem poder nenhum? Por quê? Por que na maioria dos crentes o testemunho contado não tem poder?
Testemunho é uma das palavras mais poderosas do mundo. O Senhor diz: vai e faz testemunha. 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 Por que que na maioria dos crentes o testemunho contado não tem poder? Por quê? Porque Deus não trabalha naquilo que você viveu. Deus trabalha naquilo que você está vivendo. E o que tem de crente saudosista não é brincadeira. O que é o saudosismo, pastor? É aquela pessoa que vive dos feitos passados. Ela começa a contar as experiências que ela já teve, a vida que ela viveu com Deus lá atrás. Mas agora, ela não está vivendo nada com Deus. Não tem poder esse testemunho. Por quê? Porque essa pessoa não está praticando. Agora, praticar não remete a passado, nem remete a futuro. Porque o passado já está sepultado e o futuro ainda não nasceu. Praticar remete a presente. É o único tempo que você domina. Quando nós falamos de passado, presente e futuro, nós estamos falando de um tempo. Que tempo é esse, pastor? Se chama Cronos. É o tempo humano. Passado, presente e futuro. O tempo de Deus é o Kairos. O Kairos não tem passado, nem presente, nem futuro. No Cronos existe dia, existe hora, existe segundo, existe milésimo de segundo, existe ontem, hoje e amanhã. Mas no Cronos não. No Cronos um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Quantos estão entendendo isso? No Cronos, que é o tempo humano, existe passado, presente e futuro. São 3 realidades de tempo: passado, presente e futuro. Dessas 3 realidades de tempo, Deus pegou o tempo chamado de agora e nos presenteou. Por isso que o agora se chama presente. Porque é um presente de Deus. Não tem como você viver no ontem, nem viver no amanhã. Só dá para viver no agora. Por isso que o Senhor diz: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Você só domina no agora. Você só faz o que tem para fazer no agora. Não tem como você fazer no amanhã. Não tem como. Ainda que você diga assim: amanhã eu vou fazer, mas não dá para fazer amanhã. Só dá para fazer se for agora. Pastor, mas se amanhã eu fizer? Quando você fizer amanhã, não vai ser amanhã. Vai ser agora. Porque quando o amanhã chegar, deixou de ser amanhã, passou a ser agora. Quantos de vocês já disseram assim: amanhã eu faço, não fez? Hã? Por quê? Porque você não domina no amanhã, você domina no agora. Entende? E no amanhã que se tornou o agora, chegando a hora que tinha que fazer o que você disse que faria, você decidiu não fazer. Por quê? Porque você só domina no agora. E quando chega o agora e você diz: eu não vou fazer, você simplesmente tomou a decisão de ser infrutífero no seu tempo de domínio, que se chama presente. Pastor, não estou entendendo. Calma, vou diminuir a frequência para você entender. O que é que eu estou fazendo? Eu estou transferindo conhecimento para você e te conduzindo para uma ação. Quantos estão me ouvindo aqui? Levanta a mão.
do que você está ouvindo, você só absorve 5%. Quantos estão ouvindo e escrevendo? Levanta a mão. Os que estão escrevendo, que só uns 3 levantaram a mão, estão absorvendo 15% do que está sendo dito. Porque quando você ouve, você escreve, você absorve 15%. Então quem está escrevendo está absorvendo 3 vezes mais. Por que eu estou falando de ação, de atitude? Porque aqueles que saem daqui e colocam em prática o que ouviram, exponencializam a absorção daquilo que foi aprendido. Não tem como mensurar o nível de aprendizado quando você escuta e executa. Por isso que Jesus vai comparar aquele que ouve e pratica a um homem que construiu a casa sobre a rocha, de tão poderoso que é a absorção da sabedoria que foi transmitida. E ele compara aquele que ouve e não pratica ao homem que construiu a casa sobre a areia da praia. De tão poderoso que é o poder da ação, de executar, de ir para o campo de batalha, de colocar em prática aquilo que está aprendendo. Qual que é a decisão que você toma no culto hoje? É o primeiro domingo de 2022. Você decide ser só mais um ouvinte dentro de uma igreja local? Você decide ser só mais um telespectador dentro de uma igreja local? Alguém que vem só para assistir o culto? Você sabe qual que é o maior culto do mundo? Você sabe qual que é o maior culto do mundo? Quantos sabem aqui? Quantos sabem? Qual que é o maior culto do mundo? Levanta a mão. Quantos querem saber? Diga, qual é, pastor? É o culto à ignorância. Esse é o maior culto do mundo. É o culto à ignorância. O ignorante não é aquele que não deseja aprender. Não. É aquele que não aprende porque acha que já sabe. Agora lascou, né? Hã? O ignorante é aquele é o cabeça dura, ele acha que ele já sabe, ele é o teimoso. É o dono da verdade. Pastor, mas pode ser que ele saiba. Como que eu sei se ele sabe ou não? Olha para os frutos que ele tem produzido. Tem fruto, porque a árvore se conhece pelos frutos. O ignorante é aquela pessoa que ele não sabe, mas ele acha que ele sabe. E por conta dele não saber e achar que sabe, ele não se submete a um processo de aprendizado. Ele é iministrável. Não tem como ensinar uma pessoa ignorante. Ele vem por culto por hábito religioso, mas ele não consegue absorver aquilo que está sendo ensinado de uma tal forma a transbordar no dia a dia, na sua realidade diária. Não, ele continua vivendo do mesmo jeito que viveu a vida inteira, porque na cabeça dele está certo, é daquele jeito mesmo. Na cabeça dele ele já sabe o que tem que fazer, ele não precisa aprender com mais ninguém. Por conta disso, ele repete um ciclo vicioso de resultados. Ele não consegue viver uma vida diferente do que ele tem vivido. Por exemplo, se existem resultados negativos na vida conjugal, essa pessoa que cultua a ignorância viverá os resultados negativos de forma repetitiva em ciclos adoecidos. Chegamos em 2022. Óbvio que não vai se repetir o que aconteceu em 2021. É um tempo diferente, claro. Porém, todavia, a realidade pode ser similar, parecida. Por quê, pastor? Porque a ignorância, ela produz
realidades parecidas ao longo da linha do tempo. Isso se chama repetição de ciclo adoecido. Anote. Repetição de ciclo adoecido ao longo da linha do tempo. Por quê? Por causa do culto à ignorância. Meu povo perece e perece por falta de conhecimento. Ou seja, está cultuando a ignorância? Não quer ser humilde para aprender? Então vai perecer. Um ciclo de perecimento que se repete ao longo da linha do tempo. Conversando com algumas pessoas, algumas falas, elas se repetem quando eu converso com algumas pessoas ao longo do meu pastoreio. E uma das falas que se repetem é: já faz muito tempo que eu venho tentando. Talvez você já tenha ouvido isso da boca de alguém, ou talvez você mesmo já tenha dito: já faz muito tempo que eu venho tentando. O detalhe é que se você parar para observar, você tenta do mesmo jeito. Entende? Você faz sempre do mesmo jeito. Por quê? Porque você está usando o mesmo conhecimento que você tem, que não é conhecimento, é ignorância. Parar para aprender, para fazer diferente. Quem já ouviu aquela frase? Isso aqui você já deve ter visto no Orkut, no Facebook, no Instagram, escrito na parede, quando você passa numa rua, porque é uma frase muito conhecida, mas a maioria não implementa essa frase na sua vida. Que frase é essa, pastor? Louco! Louco! É aquele que passa a vida inteira fazendo a mesma coisa e espera resultados diferentes. Quem já viu essa frase? As chances são que todos nós, porque está em todo canto, está em todo canto. Mas por que faz a mesma coisa e espera resultado diferente? Ignorância. Ignorância, porque se abrir um pouquinho para aprender, se abrir um pouquinho para aprender e executar aquilo que está aprendendo, já está fazendo algo diferente. Consequentemente, já vai produzir um outro resultado. Quantos estão entendendo isso? Hã? E aí, de repente, aquilo que foi implementado, que produziu um resultado bom, pode ser que chegue um tempo que não funcione mais. Por isso que você tem que permanecer sempre com o coração disposto a aprender. É educação continuada. Tem que estar com o coração sempre disposto a aprender, a buscar conhecimento. Como que acontece a transformação? Romanos 12, 2. Coloca na tela aí, Thalita. Como que acontece a transformação? Como, gente? Romanos 12, 2. Não sede conformados com este mundo, segura. Presta atenção. O mundo está vivendo de uma forma. Eu não posso me conformar com essa forma que o mundo está vivendo. Por exemplo, eu já conversei com algumas pessoas, dando uma orientação, fazendo uma correção, e a pessoa diz assim, mas todo mundo faz isso. Não é só eu não. Fulano, Beltrano, Ciclano, todo mundo faz isso. Não sede conformados com esse mundo. Claro que o mundo, as pessoas ignorantes,
vão estar conformadas com o erro por repetição, óbvio. Todas as vezes que você olhar para um erro seu, você vai encontrar milhares de pessoas que erram o mesmo erro. A ignorância faz você se conformar. Entende? A ignorância faz você se conformar. Então todas as vezes que você disser assim, ó, mas não sou eu não, fulano também erra, ciclano também está fazendo o mesmo erro, é porque você está sendo um ignorante. Entende? Pode ser que todo mundo esteja cometendo o mesmo erro, não importa. Eu não vou me conformar com o comportamento que todo mundo está tendo. Mas como que eu vou produzir dentro de mim essa inconformação? Como? Sendo transformado. Sendo transformado. Porque se eu permanecer semelhante, eu me conformo. Fulano é igualzinho a mim. Eu sou igualzinho a fulano. A gente se parece demais. É o tique e o teco. Hã? E aí você acha legal. Você acha bom. Você faz até uma piada. Né? Você transforma a desgraça em algo bom. Você acha bom ser desgraçado. Né? Essa é a realidade que a gente tem vivido. Primeiro passo, se conforme com isso. Não fique transformando defeito em qualidade, não. Mude a sua maneira de enxergar as realidades. Claro, se fulano tem erros, tenha compaixão. Tenha misericórdia. Claro, você não consegue mudar ele, mas você consegue transformar você mesmo. Entende? Eu não consigo transformar ninguém, mas eu consigo me transformar. Por quê que eu consigo me transformar? Porque eu consigo dominar a mim mesmo. Porque foi uma responsabilidade que Deus me deu. Pastor, eu quero transformar. O que eu tenho que fazer para ser transformado, pastor? E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Em algumas traduções tem mente. A palavra mente é mind. Não sei se você já ouviu esse termo, mindset. Quem já ouviu esse termo mindset? Levanta a mão. Mindset significa mentalidade. A palavra mind significa mente. Set significa configuração. Então toda mente tem uma configuração. Toda mente tem uma configuração. A configuração da tua mente, ela foi feita pelo teu pai, pela tua mãe, pelo que você ouviu na sua infância, pelas experiências vividas no âmbito escolar, por aquilo que você viu por repetição todos os dias. A tua mente, ela foi configurada daquela forma. Então as chances são que tem muita coisa na tua cabeça que não é para estar. E aquilo que está na tua cabeça não define quem você é de fato. Não é porque você tem dificuldade de vencer algo que está toda hora martelando na tua cabeça que você é assim. Não. Você é aquilo que Deus fez para você ser. Gênesis 1:26 diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então o que você é? A imagem e semelhança de Deus. Não conta pra ninguém não, que a pessoa vai até ficar com raiva de você. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você mesmo não. Você mesmo não. Por quê?
Porque a pessoa está vendo a configuração errada que está na tua cabeça. A configuração que está na tua cabeça faz você se comportar de uma forma errada. Faz você ter atitudes que não era para ter. Ou deixar de ter atitudes. Qual que é o grande detalhe? É que você tem como reconfigurar. Ou você tem como resetar. Para voltar à configuração original. Você pega o celular já está bugando, né? Está travando tudo. Aí você diz assim, não, vou ter que voltar aqui para a configuração original. Vou ter que dar um reset e voltar para a configuração original. Porque está travando, não dá mais para mexer em nada. Quem já deu um reset e fez o celular voltar para a configuração original para melhorar o processo no celular? Levanta a mão. Olha só. Quando começa a travar, irmão. Quando começa a travar é porque tem configuração que você vacilou. Você baixou uns aplicativos na sua cabeça aí que não tinha nada a ver. Entendeu? Aí esses aplicativos que estão na tua cabeça aí, que você foi lá na Play Store do Satanás, né? Tá travando tua vida. E impedindo você de desfrutar das promessas de Deus. Porque se não destravar, não desfruta. Se não destravar, não desfruta, irmão. Se não destravar, não desfruta. Então tá travando, não dá para desfrutar. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar para a configuração original. Eu tenho que voltar para a configuração original. E como que é a configuração original? É a configuração do Criador. O apóstolo Paulo disse assim, vocês têm a mente de Cristo. A sua trava faz você pensar em desistir toda hora. É a configuração errada. Fica fazendo você se achar incapaz. Você olha e você diz assim, não dá para mim não. Porque tem uma configuração que limita você. Agora, quando você reconfigurar, quando você transformar a tua mente, aí você de fato é transformado à imagem e semelhança de Deus. Tá? E aí você transformou sua mente, irmão. Você vê ali o problema, você vê a bênção. Você vê o gigante, você vê uma oportunidade. Você vê qualquer situação, você não acha ela maior do que você. Por quê? Porque você é do tamanho de Deus. Você foi feita a imagem e semelhança dele. Você é do tamanho de Deus. Agora imagina o gigante na frente de Deus. Qualquer gigante na frente de Deus é pequeno. Imagina o problema na frente de Deus. Qualquer problema na frente de Deus é pequeno. Mas por que você acha que esse problema é maior do que você? Porque você não está se enxergando como você deveria. Você está olhando para você na ótica dos seus traumas, das suas travas, da configuração errada. Quando você olhar para você na ótica do Criador, porque Ele te fez a imagem e semelhança, qualquer problema e qualquer gigante vai ser menor do que você. Entende isso? Então tem que reconfigurar. Quando você reconfigura, instala a mente de Cristo. Aí eu pergunto para você, Cristo, diante dos gigantes e dos problemas, Ele desistiu? Não desistiu. Então você, com a mente de Cristo, você se torna indesistível. Ou a configuração correta, irmão. Pensar como Cristo pensa, sentir como Cristo sente. Com a mente de Cristo, com a configuração correta, sendo transformado no teu entendimento, você não desiste nunca mais. Você sabe qual que é o contrário de sucesso? Qual que é o contrário de sucesso? Algumas pessoas pensam que é fracasso, mas não é. Fracasso é sala de aula, irmão. Quando você fracassar, senta numa cadeira e deixa o professor chamado fracasso te ensinar. Tem coisa que o fracasso ensina, que o professor não ensina em uma sala de aula. Então, fracasso é a oportunidade de aprendizado. Pega essa. O contrário de sucesso não é fracasso. O contrário de sucesso é desistir. É desistir. E sucesso não é resultado do teu esforço, apesar de que o esforço é necessário para frutificar na terra da promessa.
Mas se você se esforça e está na direção errada, também não vai dar certo. Quem lembra da pregação de domingo passado, que eu coloquei aqui o Cauã e o Rômulo? Quem lembra? Entende? Melhor corredor, Cauã, mas estava na direção errada. Então, sucesso é consequência de identidade ativada e de propósito clarificado. Anota isso. Sucesso é consequência de identidade ativada e propósito clarificado. Pastor, não estou entendendo nada. Calma, cara pálida. Só fica vindo. Vai chegar uma hora que vai destravar a tua cabeça. É porque é muita trava, irmão. Aí você quer entender tudo numa noite? Não dá. A gente vai ter 12 dias seguidos aqui, irmão. 12 dias para você destravar. 12 dias. Agora você tem que estar comprometido. Comprometido com o quê, pastor? Com o Senhor, não com você mesmo, irmão. Se comprometa com você. Se comprometa com a sua vida. Se comprometa com o seu casamento, com a sua família, entende? Está na hora de acordar, de se levantar, de despertar. Você consegue entender isso? O quanto que isso é forte? Tem que reconfigurar, tem que mudar a mentalidade. São 3 pilares, irmão. São 3 pilares. 3 pilares. 3 pilares que englobam a vida: ser, fazer e ter. A gente não vai mergulhar nisso hoje. Depois você vai aprender mais sobre isso. Ser é identidade. Fazer, capacidade. Deus dá a cada um de acordo com a sua capacidade. Ter. A nossa geração tem focado no ter e tem esquecido o ser e o fazer. Por isso que tem um tanto de gente dentro de igreja viciada em jogo. Porque é o ter, sem ser e fazer, né? Um tanto de gente viciada em jogo, a mentalidade de deserto, não é? A mentalidade de deserto, eu quero ganhar sem precisar fazer nada. Mas essa mentalidade é uma mentalidade de crise. Por isso que a maioria das pessoas que ganham na Mega Sena, elas têm, mas por não ser identidade e não desenvolver capacidade, é só questão de tempo para perder tudo que ganharam na Mega Sena. Porque o ter, se ele não for sustentado pelo ser e pelo fazer, pela identidade e pela capacidade, a pessoa pode até ter, mas aquilo que ela tem vai fazer mais mal do que bem. Por isso que tem gente que tem, mas aquilo que tem é motivo de briga, de confusão, de envenenamento da família. Hein? Quantos estão pegando isso? Quantos estão entendendo aqui? Digam glória a Deus. A mente tem que expandir. São cinco pilares que a gente tem que observar na vida. Primeiro pilar, ativação de identidade. Segundo pilar, conexão com pessoas. Presta atenção. Porque um membro fora do corpo, ele não tem vida. Olha lá. Não tem como você viver a vida verdadeira de forma isolada. O que tem de gente, um tanto de gente que vai para os cultos nas igrejas e fica ali no seu cantinho, na sua vidinha egoísta, vai ali só para cumprir um ritual religioso, termina o culto, vai para a sua casa, para a sua vidinha, para a sua casinha, para a sua vida isolada, e não tem comunhão, não tem conexão, não está perfeitamente ligado no corpo, não é brincadeira. Conexão com pessoas. Gente, se Jesus aprovasse isso, ele teria vindo e teria feito o que tinha que fazer sozinho. Foi assim, gente? Não. Jesus veio, se conectou com 12. Pensa nos cabras para dar dor de cabeça para Jesus. Até os 3 que ele confiava mais abandonaram ele na hora de interceder.
Jesus vai lá, chama a atenção, volta, os caras estão dormindo. Jesus vai lá de novo, será que vocês não podem vigiar 1 hora sequer? E Jesus estava precisando, irmão. Tem hora que eu estou aqui na igreja, eu digo assim, meu Deus do céu, eu estou igual Jesus lá no Getsemane. As pessoas que eu confio, eu estou pedindo para ajudar, quando eu for ver, estão tudo dormindo. Eu digo, Senhor, não deixa eu suar sangue, não. Meu Deus. Mas olha, gente, Jesus, que não precisava de ninguém, fez questão de se conectar às pessoas. Então, a questão aqui não é se você precisa ou se você não precisa. A questão é que faz parte do propósito se conectar com pessoas, goste você ou não. Pastor, eu sou antissocial. Pois você vai se socializar. Deus não configurou sua mente como antissocial. Você vai desconfigurar, vai reconfigurar. Porque Deus não lhe fez antissocial. Consegue entender isso? Quem consegue entender isso, diga glória a Deus. Não é? Tem gente que tem um temperamento mais que conduz. Aquelas pessoas que são mais fleumáticas, elas observam mais, falam menos. Elas tendem a precisar menos das pessoas, elas gostam mais de planilhas do que de pessoas. Temperamento, irmão. Só que todo temperamento pode ser tratado e modelado à luz do Espírito Santo. Digam glória a Deus. Entende? Então, a ativação de identidade. Quem que sou eu? Segundo, conexão com pessoas. Terceiro, processos. Ativei a identidade. Sei quem que eu sou. Estou me conectando com pessoas. Através da minha identidade tratada em Deus. Isso é poderoso demais. Porque você vai ser um instrumento de transformação na vida de muita gente. Terceiro, processo. O que eu tenho que fazer nessa jornada? O que eu tenho que fazer nesse percurso? Quais são os próximos passos que eu vou dar? Se não tiver processo, não chega no propósito. Anota. Anota, crente. Você não vai... eu vou te falar uma coisa. Se você ficar só ouvindo, só 5%. Você tem que... Desafio para você. Você ouvir uma pregação do pastor Alice e transformar ela em ações para a tua semana. No mínimo, para a tua semana. Mas dá para transformar para o ano. Diga amém. Ok? Então você vai ouvir a pregação e você vai transformar em ações para a tua semana, para o mês. Tá? Vai ter chaves que você vai pegar que vai abrir portas em momentos pontuais na tua vida. Mas você tem que pegar, hein? Você pode esquecer, perder a chave não. Chave é palavra. Já ensinei isso aqui para vocês, tá? Então processo, se não tiver processo, não chega no propósito. Quem está no processo, mas se desvia para a direita ou se desvia para a esquerda, não chega no propósito, perde o alvo. O que é o obstáculo? O que é um obstáculo no processo? Vamos lá. O processo, vou diminuir a frequência aqui para você começar a entender melhor. O processo é o caminho, o passo a passo é o trilho, certo? Que eu vou trilhar, a jornada que eu vou realizar para chegar no propósito. Diga amém. Nesse processo haverão obstáculos. O que são os obstáculos no processo? O que são os obstáculos no processo? Os obstáculos no processo nada mais é do que circunstâncias, situações que virão para fazer você perder o alvo. Vamos lá. Quem aqui já esteve um dia em casa, aí saiu de onde estava, porque estava com o alvo de fazer uma determinada coisa, aí de repente chega em um momento na casa, e aí o celular vibra, aí você pega o celular, olha o que é aquela vibração, vê lá a notificação, e quando termina, não lembra mais o que ia fazer. Levanta a mão se isso já aconteceu com você. Tá vendo? Então você estava em um processo
para alcançar o alvo que você determinou na sua cabeça. E nesse processo apareceu um obstáculo que foi uma simples notificação que fez você sair do alvo, do foco, esquecer qual que era o alvo. Presta atenção, crente. Na jornada da vida não é diferente. Haverão obstáculos, esses obstáculos podem ser N questões, tá? Coisas, situações, circunstâncias, até condições, tá? Que vão tirar você do alvo quando você estiver no processo. Isso se chama obstáculo. Qual que é o alvo, pastor Alisson? O alvo é Jesus. O alvo é Jesus. Então, pega essa. No processo da vida, vão acontecer muitas coisas para você tirar o foco de Jesus. Aí você vai, irmão, você vai pensar em muita coisa, mas não vai pensar em Jesus. E tudo que você vai fazer, você não vai fazer para a glória de Deus, porque tua mente não está mais no alvo. Você vai fazer para você vai fazer para a sua glória, você vai fazer pela sua vaidade, mas não vai fazer para a glória de Deus. O reino de Deus deixou de ser prioridade, não está mais se expandindo através das tuas conquistas. Não. Por quê, pastor? Porque Jesus deixou de ser o alvo. Consegue entender, gente? Tá, pastor, estou quase entendendo. Fica tranquilo, vai chegar uma hora que a chave vai virar na tua cabeça. E quando a chave virar, vai fazer isso aqui, ó. Você vai dizer, meu Deus, eu tenho 20 anos de crente, mas eu nunca fui crente. Agora que eu estou entendendo que ser crente não tem a ver com a minha vida dentro da igreja local, mas tem a ver com a minha vida lá fora. Aqui é um local de treinamento e tratamento. Eu já tenho dito. Aqui é um local de treinamento e tratamento. Você chega aqui, ferido é curado. Você chega aqui verdinho, irmão, recruta. Recruta, verdinho, não sabe nem fazer um apoio de frente. Aí começa a ser treinado. Um apoio de frente espiritual. Aí começa a ser treinado. Você começa a entender aquilo que você não entendia. Começa a ser capacitado. Agora, se não for para o campo de batalha, irmão, não adianta de nada passar pela academia, pelo treinamento, se não vai para o campo de batalha. Não coloca em prática aquilo que aprendeu na sala de aula. Quantos estão entendendo isso? Jesus ensina para os discípulos. Mateus, deixa eu ver se a minha mente aqui não prega uma peça. Coloca aí Mateus 28, 19. Jesus ensina para os discípulos. Ah, tá aí, isso mesmo. Jesus passa 3 anos ensinando para os camaradas e diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Jesus disse assim: vocês vão ensinar para os outros o que eu ensinei para vocês. Eu me conectei com vocês, agora vocês vão se conectar com outras pessoas. Diga glória a Deus. Eu me conectei com vocês, vocês vão se conectar com outras pessoas. Vão ter coisas que vocês não vão querer fazer, mas vocês não vão fazer o que vocês querem, vocês vão fazer o que o Pai quer. Ixi, pastor, isso está na Bíblia. História de Jonas. Jonas vai para Nínive e prega para Nínive. Jonas desce a Jope, desce ao barco, desce ao porão do barco. O barco começa a afundar. É revelado que tem alguém que está aí desconectado de Deus e está fazendo o barco afundar. A galera que está no barco não quer morrer e joga Jonas no mar. Jonas é engolido por uma baleia, vai para o ventre, desce ao ventre da baleia e ali ele tem uma experiência de inferno. Fica tranquilo, porque todas as vezes que você não fizer o que Deus quer e o que Ele diz para você fazer, você vai ter uma experiência de inferno. É simples. Às vezes a gente quer ficar repreendendo algumas situações na vida,
que não são repreensíveis com o que sai da boca, mas com a conversão, com a mudança de rota. Não é para eu descer a Jope, mas é para eu ir para Nínive. Existem situações que são repreensíveis, não com o que eu digo, mas pela decisão de fazer o que Deus quer que eu faça. Entende? Então pare para pensar. Você está fazendo o que Deus quer ou você está vivendo o que você quer? Comece a se questionar, fazer um processo de autoanálise, para que você identifique se o processo que você se encontra é um processo correto. Ativa a identidade, se conecta com pessoas, cria um processo. Quarto, metrifica o avanço. Como assim, pastor? 2021 se encerrou, irmão. Teu 2021 na vida que Deus fez para você viver foi melhor do que 2020? Ou você regrediu no propósito? Metrifica, sabe? E aí, irmão? O que foi que você fez de errado em 2021? Que precisa ser eliminado, exterminado, extirpado do teu 2022? Entende? Para que você, quando for metrificar, o teu 2022 foi extraordinariamente, inquestionavelmente, exponencialmente melhor do que o teu 2021. Quantos estão entendendo isso? Quinto, primeiro, ativação de identidade. Segundo, se eu soubesse, eu tinha pregado aqui no nível mais fácil das galáxias, né? Segundo, se conectar com pessoas. Terceiro, processo. Ativei a identidade, me conectei com pessoas. Agora eu vou criar um processo. Aquilo que eu vou fazer, passo a passo. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Porque senão eu fico feito um mané, um banana na vida aqui, vivendo a vida Zeca Pagodinho. Entende? Quarto, metrifica. Faz uma análise. O quanto que eu tenho avançado. O quanto que dezembro foi melhor do que novembro. Entende? O quanto que janeiro foi melhor do que dezembro quando acabar janeiro. Tá? Metrifica. Quinto e último. Anotou os 5? Senão não vou falar do quinto, não. Fala o quinto. Comecei a aprender os 4. Senão não adianta eu falar do quinto. Qual é o primeiro? Segundo. Terceiro. O que eu vou fazer, passo a passo. Quarto. Metrificar, analisar, né? O quanto que eu cresci, quanto que eu avancei. 5. Falo? Tá bom os 4. 5. Prosperidade, anota. Só que você vai colocar assim: prosperidade do reino. O que é a prosperidade do reino? É o avanço em todos os pilares que regem a minha vida. Anota aí. Prosperidade do reino é o avanço em todos os pilares que regem a minha vida. Então eu não vou metrificar. Quando eu for metrificar, eu não vou metrificar só o quanto que eu avancei como casal, por exemplo. Eu não vou metrificar só o quanto que eu avancei como líder de célula, por exemplo.
Eu não vou metrificar só o quanto que eu avancei financeiramente, por exemplo. Tá? Porque tem gente que pensa assim, prosperidade é dinheiro. Ah, eu estou ganhando um salário a mais, então eu prosperei. Não. Não. Tá? Estou falando da prosperidade do reino, que é um avanço sincronizado em todos os pilares que regem a sua vida. Tá claro isso? Vida com Deus, relacionamento com o Espírito Santo, intimidade, capacidade de conectar a mente com a mente de Deus. Prosperidade. Quantos estão entendendo isso? Ok? Prosperidade cognitiva, capacidade de aprender diariamente, aprendizado, desenvolvimento cognitivo. O raciocínio vai melhorando dia após dia. Eu vou conseguindo raciocinar mais rápido, pensar em soluções mais rápidas. Desenvolvimento emocional. Enfrentava um gigante, travava, agora já não trava mais. O que é isso? Prosperidade emocional. Dependendo da situação, se enclausurava e vivia uma semana de desânimo. Agora, levanta a cabeça e fica animado para enfrentar e resolver. Prosperidade emocional. Diga amém, gente. Ok? Quinto e último, prosperidade do reino. Coloque aí. Prosperidade do reino é uma prosperidade abundante em todos os pilares que regem a sua vida. Para a gente finalizar, você sabe qual que era o principal gigante que assolou a vida de Davi? Você sabe? Quem sabe aqui, levanta a mão. Qual era o gigante, gente? O principal gigante que assolou a vida de Davi, qual era? Qual era? Quem já ouviu falar de Golias? Qual que era o principal gigante que assolava a vida de Davi? Qual que era o principal gigante que assolava a vida de Davi? Não, gente. Não. Eu perguntei se vocês sabiam quem era Golias. Não disse que era Golias. Os gigantes como Golias são apenas uma fase. E toda fase passa. O principal gigante que assolava a vida de Davi era viver fugindo do propósito para o qual ele nasceu para viver. Esse era o principal gigante. E quando Davi enfrenta Golias, ele não enfrenta Golias por enfrentar Golias, mas por entender que Golias fazia parte do processo para viver o propósito. Às vezes, fugir de Golias é negligenciar o propósito. Às vezes, fugir de Golias é não enfrentar o seu principal gigante, que é viver uma vida fugindo do propósito e se auto-enganando. Que esse engano caia por terra nessa noite. E que em nome de Jesus 2022 seja um ano de você encarar esse gigante e viver de forma imersa, intensa, o propósito para o qual você nasceu para viver. Em nome de Jesus.